Nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos guies pelo teu Espírito em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és nosso curador, nosso guia, aquele que nos abençoa. Senhor, pedimos o teu poder, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pela tua graça. Levante sua mão e receba a graça de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar. Aleluia. Abra comigo, por favor, em Gálatas capítulo 5. E eu quero que leiamos a partir do primeiro versículo, o versículo 1. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo verdadeiramente nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao pesado e opressor jugo da escravidão. Amém. Aleluia. Não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu testifico novamente para vocês, com toda a certeza e convicção inabalável. Amém. E a todo aquele que se circuncida está sujeito à obrigação de cumprir integralmente toda a lei divina. Amém. Para guardar toda a lei. Vocês foram separados de Cristo se estão buscando, vocês que buscam ser justificados pela lei. Você caiu em desgraça. Nós, pelo Espírito, pela fé, aguardamos com grande esperança a justiça. Justiça. Amém. Pois verdadeiramente em Cristo Jesus, nem a prática da circuncisão, nem a ausência da incircuncisão possuem qualquer valor intrínseco ou significado, mas sim, e de forma crucial, a fé genuína que se manifesta e atua poderosamente através do amor. Amém. Ou como diz a versão King James da Bíblia Sagrada, é a fé que opera verdadeiramente pelo amor. Amém. Então, meu tema nesta manhã é: a fé funciona. Aleluia! A fé realmente funciona. A fé verdadeiramente funciona, porque a Bíblia diz que ela funciona de fato e com toda a certeza. Amém. Existem coisas que não funcionam, mas a fé realmente funciona. Aleluia. Quantos aqui já compraram algo e não funcionou corretamente? Um carro que simplesmente não funciona, um gravador que de forma alguma funciona, um telefone que absolutamente não funciona. Na semana passada meu telefone não estava funcionando. Quando troquei, o outro também não funcionou. Então, telefones podem facilmente não funcionar. Seu casamento pode não funcionar. Você é casado, mas não está funcionando. Seu negócio não está funcionando. Existem muitas coisas que não funcionam, mas a fé funciona. Aleluia. Você está feliz porque a fé funciona?
Sua fé realmente funciona de maneira poderosa e transformadora. A fé genuína que você possui e cultiva contribui de forma significativa e abundante para todos os aspectos da sua vida. E se você se permitir desenvolver e aprofundar essa fé inabalável, isso verdadeiramente terá um impacto profundo e duradouro em sua existência. Amém. Uma pessoa negativa, certo, é como alguém que não tem fé. Ela tem fé no oposto de tudo que é bom. Ela acredita que o que vai acontecer é a coisa ruim, o pior cenário possível e que nada de bom pode realmente vir a acontecer. Agora, uma pessoa com essa mentalidade geralmente não se sai muito bem, porque indivíduos negativos são conhecidos por não prosperarem de forma significativa em suas vidas. Então, algumas pessoas acusaram os ensinamentos sobre fé de serem algo parecido com pensamento positivo, mas o ensino sobre fé não é pensamento positivo. Não se trata de ter fé em, quero dizer, palavras positivas, mas sim de ter fé em Deus. Ter fé de que Deus é real, Deus está vivo e Deus vai te ajudar. Amém. Então, a fé funciona. Se você abrir comigo em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Vamos para Marcos, capítulo 11, versículo 22. Está escrito: tenham fé em Deus. Não é apenas ter fé ou ser positivo, mas sim crer verdadeiramente em Deus. Que Deus é um Deus bom, um Deus verdadeiramente bom. Deus é um Deus grandioso, um Deus de poder e glória. Deus é capaz. Nós cantamos essa música. Ele é capaz, mais do que capaz, de realizar absolutamente tudo o que me diz respeito hoje. Ele é capaz, mais do que capaz, sim, de fazer todas as coisas. Exatamente nisso que Davi estava profundamente meditando na vasta floresta. Ele não ouviu o grito de um homem, mas sim a voz de Deus. É por isso que eu disse a você que se você quer vencer, desligue esse rádio secular que fica ouvindo notícias. O Iraque está sendo bombardeado, a Líbia está morrendo, pegaram isso, o Bagbo isso, aquilo, isso não vai te ajudar muito. Estou te dizendo, para a sua vida real, sim, ao ouvir as pessoas gritando, você até fica com medo da vida. Você ouve notícia ruim, toda notícia é ruim. Eu até digo para minha esposa, às vezes, para não ligar o noticiário, mesmo quando não estamos lá, a televisão está ligada, você está trazendo más notícias para dentro do quarto. Porque a fé vem pelo ouvir, e quando você está meditando com o Senhor, você não tem chance de ouvir tudo isso, você ouve o Senhor. E mesmo quando chega o momento em que você ouve algumas dessas coisas, porque às vezes não dá para evitar, a palavra de Deus vai fazer com que você ouça melhor aquilo que realmente precisa ouvir, porque você já está sintonizado dessa forma. Então, no versículo 11, eles ficaram com medo. A fé volta. A Bíblia diz, olhe para isso, repare e sublinhe na sua Bíblia. Quando Israel ouviu, quando eles ouviram, a segunda palavra é ouvir, escutar. Estou falando sobre fé. É por isso que Jesus disse, preste atenção ao que você ouve. Quando eles ouviram isso, disseram, uau, cara. É por isso que aqueles que ouvem atentamente as mensagens, que compram os CDs de áudio e que buscam conhecimento, que ouvem doces melodias, que escutam a palavra sendo pregada. Você está sempre diferente. Agora, versículo 12, Davi era filho de Agora. Davi era filho de Efraim, cujo nome era Jessé, e ele tinha seus filhos. Jessé era velho. 3 outros filhos tinham seguido Saul para a batalha. Versículo 13, certo, e os nomes deles eram estes, não versículo 40. Davi era o mais novo, mas ia e voltava de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Então ele estava cuidando das ovelhas, cantando canções. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O filisteu vinha de manhã e também à tarde, todos os dias, sem falta. Davi era um mensageiro entre as ovelhas, indo visitar seus irmãos e voltando.
Veio de manhã e à noite durante 40 dias e pegou na sua mão e tomou posição. Então Jessé disse a seu filho: Agora leve para seus irmãos grãos torrados, 10 pães, e corra até o acampamento para seus irmãos. Leve este queijo ao comandante de 1000 e veja como estão seus irmãos, trazendo notícias de volta. E quanto a Saul e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, versículo 20. Então Davi se levantou de manhã e deixou o rebanho com um cuidador. Veja, ele não estava lá para ouvir aqueles gritos, ele não estava lá para ouvir aquelas bobagens. E ele chegou ao círculo do seu acampamento, enquanto o exército saía para a batalha, gritando o grito de guerra. Israel e os filisteus se posicionaram em formação de combate, exército contra exército. Davi deixou sua bagagem com o responsável, correu até a linha de batalha e cumprimentou seus irmãos. Enquanto conversava com eles, o filisteu Golias descia do exército e repetia as mesmas palavras e Davi as ouviu. Veja, eles já tinham ouvido isso, mas você tem escutado outras coisas. Versículo 24. Agora, quando todos os israelitas viram, fugiram dele. E os homens de Israel disseram: Você viu esse homem que está vindo? Certamente ele está vindo para desafiar. E será, agora Davi está compartilhando outra coisa, que o rei enriquecerá o homem que o matar com grandes riquezas. Isso é uma boa notícia. E lhe dará sua filha e fará com que a casa de seu pai seja livre em Israel. Então veja, agora há más notícias e também estão chegando boas notícias. Qual delas você vai escolher? Mas um homem que vai vencer escolherá o lado bom da notícia e dirá: é essa parte que eu quero ficar repetindo e ouvindo. Então Davi pediu para o homem repetir isso. Versículo 26. Então Davi falou ao homem que estava ao seu lado e disse: O que será feito? Ele já tinha, ele disse: Quero ouvir a mensagem de novo. Você pode tocar a cidade? Eu ouvi na igreja no domingo, mas quero ouvir essa mensagem novamente. Porque quando ouço essa mensagem, ela me dá o poder de vencer para superar Golias. Então ele disse: Você pode repetir isso? E ele disse: O que será feito ao homem que matar o filisteu e tirar essa afronta? Quem é esse filisteu incircunciso? Que ele desafie os exércitos do Deus vivo, e o povo lhe respondeu da mesma maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. Então repetiram a mensagem para ele. Agora Eliabe, seu irmão mais velho, se inflamou de raiva contra ele e disse: Por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você é orgulhoso. Veja, pessoas de fé são frequentemente acusadas de serem orgulhosas. Ele disse: Você é tão confiante, confiante demais, você acredita em si mesmo. Você acredita quem você pensa que é. Essa é a acusação mais comum contra pessoas de fé, uma pessoa que acredita em Deus. Você é orgulhoso demais, você é isso ou aquilo demais. Não, há uma diferença entre confiança e orgulho. Mas Davi disse: O que foi que eu fiz agora? Não foi uma pergunta justa? Então ele se afastou dele. Afaste-se de todos aqueles que estão falando dúvidas sobre a sua vida. E ele se virou para outro e disse a mesma coisa. Isso. Você pode repetir a mensagem? Ele queria ouvir a mensagem várias vezes. Ele se afastou das mensagens negativas e perguntou: Alguém pode me dizer qual é? Quero saber o que vou receber, quero saber o que vai ser, seja lá o que for. Quando ouço dizer: Vou me casar com a filha do rei. Uau, serei um homem livre em sua linhagem. Uau, vou receber tanto ouro de presente. Uau, todo o meu esforço nisso vai valer a pena. Simplesmente uau. A fé vem pelo ouvir. Eu disse: a fé vem pelo ouvir. E a fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa grande fé. Amém. Agora, quando as palavras que foram ditas a Davi foram contadas para Saul, e Saul, você sabe como a história continuou. E então Saul disse a Davi: Você não é capaz. Palavras negativas. Você não é, você é apenas um garoto. Sabe, você diz que está entre os jovens. Você está entre os jovens, enquanto ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi disse a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava um cordeiro, eu ia atrás dele, o atacava e o resgatava da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba, o feri e o matei. Seu servo matou o leão e o urso. E isso
e crê em seu coração, e crê profundamente em seu coração que aquelas coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo, ele disse. Ele disse, e este filisteu incircunciso será como um deles, o meu melhor e os meus leões. Ele vai se juntar a eles, ele vai ser o número 3. Pois ele provocou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse, o Senhor que me livrou do poder do... E disse, e crê em seu coração. Aquelas coisas que ele diz, acontecerá. Ele terá absolutamente tudo, ele diz com toda a certeza. Ele terá tudo, ele diz sem dúvida alguma. A fé funciona. Eu disse, a fé funciona. A fé funciona. A fé pode derrotar o gigante Golias na sua vida. Quando comecei a igreja há alguns anos atrás, as pessoas diziam que eu era apenas um garoto. Eles diziam, quem é esse? Quando mencionam o meu nome, dizem Daki Womosi, em vez de dizer Daki Womosi, Daki Womosi. Daki Womosi, quem é esse garoto? Você é apenas um jovem. Pessoas que são até 3 anos mais velhas do que eu. Pessoas que só fizeram até o Form 5 me desprezavam. Eu fui para a universidade, 7 anos de universidade, sou médico. Eles me desprezavam. Eles não me davam valor. Quem é esse? Ele era pequeno demais. De onde ele veio? Quando eu fiz um programa chamado Dias de Milagres Estão Aqui, um pastor da cidade riu tanto que quase caiu da cadeira. Ele disse, dias de milagres estão aqui? Ele disse, onde foram os dias de milagres? Ele disse, talvez nunca me viu. Ele disse que os dias de milagres estão aqui. Eles zombaram de mim, riram de mim. Ele não tem poder. Isso e aquilo e mais o que você quiser. Mas se você verdadeiramente crer em seu coração que aquilo que você diz acontecerá, você terá absolutamente tudo o que disser. E eu declaro agora que você está acima de todas as circunstâncias. Você está no topo. Você está conseguindo. Porque Deus lhe deu a vantagem através da sua fé. Torne-se um homem que ouve mensagens. Você ouviu o que eu disse? Torne-se uma pessoa que toca a fita. Apenas brinque. Apenas brinque. Acredite em Deus. A fé funciona. A fé funciona. A fé funciona. É algo assim, talvez seu carro, telefone ou CD player não esteja funcionando, mas a fé está funcionando. E ela vai funcionar para você. Em nome de Jesus, fique de pé e vamos lá.